uma vez pra esquentar um pouquinho. Tô com o cabelo aqui. Também tô cheia de... Abaixei um pouco esse ano. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, no meu canal da Cris. Eu moro na Alemanha há quase 11 anos e hoje eu tenho uma convidada super especial para conversar com a gente sobre o trabalho voluntário que ela fez aqui, a Daiane. Bem-vinda, Daiane! Olá! Então vai, Cris. Eu tô bem, e você? Também, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz que você aceitou. Acho Que bom. muito legal todas as coisas que você faz, que eu acompanho nas mídias sociais, e acho que é muito legal compartilhar isso um pouquinho com o pessoal. Vamos lá. Então, antes de começar, só um pouquinho, quero dizer para vocês que eu fiquei 3 anos parada nesse canal, mas que esse canal está voltando com tudo e que eu preciso muito do seu feedback. Se você gosta desse tipo de vídeo, escreve para mim aí nos comentários e rumo a 100 mil inscritos, graças a Deus, aleluia, vamos chegar lá. Já deixa seu joinha, porque só para ajudar mesmo, entendeu? Para ajudar mesmo. Então vamos lá, Daiane. Quanto tempo faz que você mora aqui na Alemanha? Como é que você chegou aqui nesse país? Eu moro na Alemanha exatamente 6 anos e 1 mês. Olha! Eu cheguei na época da Copa de 2014. Como muitos, né, que vêm até aqui, eu vim por causa do amor. Uhum. Um meio alemão. Ele é meio, assim. meio alemão? Na verdade, um terço. Eu sou mais alemã que ele, digamos assim. Pelo papel. Ele nasceu aqui, mas os pais são brasileiros. Eu não sabia desse detalhe do seu marido. Isso. E aí a mãe dele é italiana também, filha de italiano, então ele é italiano, alemão e brasileiro. Caramba! Por isso que eu digo, eu sou mais alemã que ele, porque eu sou alemã e brasileira. Mas você conheceu ele no Brasil ou na Alemanha? Conheci no Brasil. Ele fez... antigamente, você se inscrevia no exército ou você fazia um ano social, né? Uhum. Você tinha duas opções. E ele fez um ano social numa ONG no interior do Amazonas, e lá ele conheceu o pastor, que virou amigo dele, depois esse pastor virou meu pastor, e aí ele nos apresentou e lá se vão 9 anos. Caramba, que legal! Dessa que história. Legal. Isso. E eu vi um pouco nas mídias sociais que a igreja também faz parte da sua vida aqui na Alemanha, é isso? Sim, não de uma forma tão intensa como no Brasil, mas também, eu frequento a mesma igreja que eu frequentava no Brasil. Você acha que isso te ajudou um pouco na integração? Com certeza. Assim, eu decidi para mim no começo que eu não ia ter contato com brasileiros. Uhum. Mas não porque eu não gosto, enfim, mas é porque dentro de casa eu já falo português com meu marido. Uhum. A família do meu esposo, meus sogros falam português. E eu não queria ter isso na igreja ainda. Uhum. Existe uma igreja brasileira perto de onde nós moramos, mas eu fui para a igreja que ele vai desde criança, que é uma igreja alemã. Uhum. E para mim isso foi muito importante. Eu passei 1 ano sentada sem entender nada, mas para mim foi muito bom. Assim. E foi bom. Eu imagino que você conheceu muita gente lá. Aconteceu isso? Foi bom assim pelas pessoas que você conheceu? Você conseguiu fazer amizades através da igreja? Você acha que isso ajudou ou não? É só uma ideia que a gente acha que no Brasil de amizade. O meu conceito de amizade, assim, vamos dizer, a relação que eu tenho com os meus amigos no Brasil, com as pessoas que são meus amigos próximos, né? Uhum. Eu não tenho com ninguém aqui. Assim, Justo. O conceito de amizade é bem diferente. Até o meu marido, assim, os melhores amigos dele, a relação que eles têm é completamente diferente da minha relação com os meus melhores amigos. Então, eu tenho colegas, tenho amigos de grupo, né? Uhum. Mas eu não consigo dizer assim, não. São meus best friends forever. Não dá. Entendi. É difícil um pouco com os alemães mesmo, porque eu acho que o senso de humor é muito diferente. Então, por mais que a gente tenha os nossos amigos alemães, assim, a gente sai para, sei lá, meu caso, né? Tomar uma cervejinha. Você não dá tanta risada com um alemão quanto você dá com um brasileiro. Você é mais espontâneo, assim. O que eu converso com os meus amigos quando a gente se encontra online, assim, ou quando a gente se vê, é totalmente o extremo do que uma conversa com um alemão. Eu sei. O tipo de conversa é bem diferente, realmente. E aí, depois você veio para cá, casou, e como é que você chegou nesse trabalho voluntário que você fez? O que você faz? Você já trabalhava no Brasil? Conta um pouco dessa trajetória. Assim, eu me formei no Brasil em maio de 2014. Uhum. Eu sou assistente social, eu fiz meu bacharel.
na Universidade Federal do Amazonas, e logo em seguida eu vim para cá. Então, eu tinha zero experiência. Minha experiência era de estágio e pesquisa. Eu fiz 2 anos de iniciação científica na faculdade. Mas de trabalho mesmo, só voluntário, que eu já fazia no Brasil, mas assim, profissional, zero. E aí eu vim para cá sem falar alemão, né? Então, aí primeiro eu tive que aprender alemão. E aí logo em seguida eu entrei no intensivo, já fiz os 5 níveis de uma vez, do A1 ao C1. Acho que fiz 10 meses, tudo. Caramba. E aí eu fiz a prova e já entrei na faculdade. Eu fiz um mestrado, né? Meu diploma foi reconhecido, eles aceitaram. Eu só tive que pagar 2 matérias do bacharel, que era mais questão de leis, né? Para poder equivaler. E aí eu já entrei no mestrado na área que eu escolhi, que era migração e cultura, que uma migrante, né? Então, para mim, encaixaria muito bem. E aí, no começo, eu não fiz muitas coisas voluntárias porque eu não falava. Eu não conseguia me comunicar. E você fez o mestrado em alemão? Fiz em alemão. Corajosíssima. Anda com fé, a fé não costuma falhar. A gente vai na base da fé. Mas, e aí, foi esse um ano, exatamente. Eu cheguei em 2014, fiz o curso de alemão no semestre do verão de 2015. Não, no semestre de inverno, em outubro de 2015, eu entrei no mestrado. E aí foi justamente na época da onda de refugiados, né? Quando a situação na Síria foi tensa e os barcos vinham cheios para a Europa, e aí a nossa cidade, ela montou um acampamento de emergência com 600 pessoas, né? 600 chegaram na Alemanha e a Alemanha fez uma distribuição por lugares, cidades, e na nossa cidade tinha 600. E assim, eu tava 1 ano na igreja com vontade de fazer alguma coisa, porque não acontecia nada. Aqui a igreja é diferente também a igreja aqui? Totalmente. É a mesma religião, é o mesmo princípio, mas a forma de viver isso... Se bem que no Brasil também eu tenho umas críticas à igreja, mas as pessoas sabem, né? Mas assim, é na agenda, sabe? Aqui é um compromisso, eu vou, acabou, tchau. Não tem a relação entre as pessoas, tem, mas assim... Não dá pra comparar, né? E aí eu tava 1 ano aqui, eu queria fazer alguma coisa... E na igreja não tinha nada assim. Não é que nem o Brasil que tem um sopão para dar. Não, nada disso. Não tem, assim. Pelo menos na minha, tem alguns projetos sociais, mas assim, são coisas pontuais. A igreja não vive disso. E no Brasil, existem muitos projetos, né? Assim, nesse sentido. De acolhimento, de assistência. E aí eu falei, poxa... Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não falo alemão bem ainda, mas esse caminho eu já estou um pouco mais à frente que essas pessoas estão chegando agora. E eu também sou imigrante, eu sei o que é você viver num país que você não conhece as pessoas, você não conhece a cultura, não conhece o idioma. E a cultura árabe e a cultura europeia são extremos. E a cultura brasileira e europeia também são extremos. Então... Vamos dizer que eu sabia o que essas pessoas estavam sentindo, né? Então, eu me inscrevi na cidade para ser voluntária. E aí eu comecei a dar aula de alemão 2 vezes por semana nesse acampamento, né? Mas era muito engraçado, porque eles falavam inglês. Eu peguei um grupo de sírios homens e eles falavam inglês. Eu não falo inglês, né? Assim, agora meu inglês dá para se virar, mas... Não é assim para ter uma conversação. E eu não falava, né? E eu falava alemão um pouco, eles também não falavam. E era uma aula assim engraçada, mas deu certo. Eu acho que eles aprenderam alguma coisa. E aí eu estendi esse projeto para a igreja, né? Eu apresentei para a igreja porque precisava-se de muitas pessoas para ajudar. E eu falei, bom, na igreja as pessoas teoricamente deveriam fazer alguma coisa. Na teoria. E aí... eu fiz lá um projeto para tentar fazer com que pessoas da igreja adotassem uma família, alguma coisa do tipo. E deu certo, assim. Deu certo na maneira alemã de se fazer. E a gente fez isso por uns 2 anos nesse sistema, né? Caramba, e depois a gente... e depois a gente mudou. Assim, hoje a gente ainda tem um projeto, mas é totalmente diferente desse conceito das pessoas que chegaram na crise, né? Que também, essas pessoas hoje já têm uma vida na Alemanha. Aquela
aquela necessidade urgente de integrar, de fazer com que eles se sentissem em casa, já passou, né? É outro contexto. E né? tem mais gente chegando para esse acampamento ou como é que foi? Não, esse Como é que é? acampamento durou 6, 8 meses, né? Uhum. E aí eles começaram a distribuir as pessoas, porque esse foi um tempo que a Alemanha teve para se organizar, né? Uhum. Era urgente demais, não tinha lugar para essas pessoas, vão montar barraca, eles vão ficar lá, enquanto a gente redistribui. Então, muitos, esse grupo que eu peguei para dar aula de alemão no começo, eu perdi totalmente contato porque eles foram embora da cidade, né? Eu ia te perguntar isso agora, se você tem contato com esse pessoal Não, ainda. com esse grupo não, porque eles foram redistribuídos na Alemanha. Mas aí chegou outras pessoas que aí já tinham uma residência física, fixa, tinha um apartamento, e aí o conceito da cidade mudou um pouco, né? Da forma de auxílio voluntário. Então as pessoas já chegavam já meio que estruturadas e elas precisavam de quê? De aprender alemão ou de outras coisas? Porque tinha outros projetos sim, ali? Essa segunda etapa, depois do acampamento, era mais uma questão assim de manter contato, de fazer visitas semanais, de ensinar alemão também. Essas outras famílias que a gente recebeu depois, a gente também dava aula de alemão, também eram sírios, e aí a gente dividiu mais com a igreja, né? Alguém fazia com as crianças alguma coisa, depois as crianças passaram a ser escoteiros da igreja, ou então a gente, por exemplo, outro projeto que eu montei na igreja, que para mim eu gosto muito de cozinhar. Para mim, comida é vida. E a cultura árabe é rica de comida, né? Assim, é muito bom. Você ir na casa de um sírio, ele não te dá um prato de comida, assim, não é um sírio de verdade. E aí a gente fazia noites da cozinha. Tipo assim, o pessoal da igreja cozinhava um prato alemão e os sírios cozinhavam um prato deles e a gente ensinava um outro, comia todo mundo junto. Ah, legal. Essa também era uma coisa que a gente fazia. Muito legal. E você falou que você dava aula só para homens, aí depois você falou agora que tinham crianças. Como é que era? No começo não era só homens, depois as famílias começaram a chegar? Porque assim, no começo, primeiro, assim, a primeira leva de imigrantes que vieram, a maioria veio só homens, né? Geralmente as mulheres ficavam na Turquia, num país de transição, e eles tentavam vir para fazer a vida e depois trazer as suas esposas e os seus filhos. Teve esposas e filhos que também vieram, mas nesse começo, o primeiro grupo que eu trabalhei, todos estavam sem as esposas. Todos vieram solteiros. Não solteiros, mas as esposas estavam em algum lugar. Não na Síria, mas na Turquia, na Jordânia, enfim, espalhadas. E depois, acho que na segunda leva, aí as famílias já começaram a vir completas. E outros, até hoje, assim, agora tem o único refugiado que a gente ainda tem contato da Síria, que a gente ajuda ainda com frequência, a esposa dele conseguiu vir para a Alemanha ano passado. Demorou bastante, então. Demorou bastante, Então, casos e casos, né? Mas, no geral, era assim. E alguma dessas pessoas entraram para sua igreja, fazem parte agora da comunidade ou não? Não. Assim, uma coisa assim que na Alemanha é a diferença do Brasil, que é a crítica, né? No Brasil, a igreja trabalha muito no sentido de eu vou fazer... Não tô falando no geral, mas o sistema em si. Eu vou fazer isso esperando isso em troca. Né? Que a pessoa se converta, que a pessoa entre nos caminhos do Senhor, coisas assim, né? Por isso que eu perguntei. Acho que tá meio até assim, dentro tanto da cultura brasileira que a gente... Por isso que eu perguntei. Não, aqui a gente fez, todos continuam muçulmanos até hoje. Mas o engraçado é que eles participavam. Hoje nem tanto caso da corona crise, não tá tendo culto, mas eles vinham para Páscoa, para o Natal. Comemorar Natal para eles assim era uma coisa. Eles não acreditam, eles acreditam em Jesus, né? Mas o Natal para eles não faz o menor sentido. Mas para eles era uma alegria montar a árvore, sabe? Participar do culto de Natal. Então, mas continuavam e continuam com a fé deles, né? Isso é legal também, né? Assim, essa ajuda mútua e cada um na sua fé e comemorar juntos, por que não, né? Teve pessoas que se tornaram cristãos, mas na minha igreja nenhum. Conheço de outras religiões, mas geralmente eram pessoas que já não viviam o Islã
assim, viviam por tradição, né? Porque todo mundo faz. Então, Os não você também. passa, né? É É herdado. uma religião tradicional, né? Na verdade, tá muito envolvido na sociedade. Não tem uma separação. Então, aqui, quando as pessoas vinham, alguns tinham a liberdade, é o quê? Eu tenho a opção de escolher outra coisa, porque, na verdade, eu nem acredito nisso, né? Muito legal. Muito legal. Muito obrigada por contar um pouquinho. Ah, eu acho interessante, assim, a gente, assim, eu escuto muito, né? Ah, mas esse pessoal vem pra cá pra roubar o nosso dinheiro, o nosso auxílio. Assim, eu falo sempre, se eu estivesse passando por essa situação, eu não sou idiota, eu ia escolher o melhor país para me acolher. E querendo ou não, na época da crise, o melhor país era a Alemanha, por isso que todo mundo queria vir para cá. E assim, veio gente sacana que quer só usar e abusar? Veio, mas isso está em todas as direções da sociedade. Mas teve gente que queria vir para viver, para ter uma oportunidade de vida. E assim, hoje eu vejo as famílias, né, principalmente as sírias, porque também tem uma diferença. A gente trabalhou com sírios, com africanos. Hoje a gente trabalha com um grupo turco, que assim é outro nível de refugiado. E a gente percebe as diferenças, mas cada pessoa tem seu tempo, né? Os sírios tinham uma vontade de aprender muito boa, eles queriam estar aqui, queriam se integrar e fazer as coisas rápido. Os africanos já era outro esquema, mas também a gente precisava ver o contexto. Foram pessoas que não aprenderam a aprender. Então, se eles não estudaram nem na escola na África, no país deles, como é que eles iam vir para a Alemanha com toda a garra de querer estudar alemão? É um processo. E hoje eu vejo alguns africanos também que a gente deu aula, hoje eles trabalham, eles têm uma vida independente. Eles foram um pouco mais devagar que os outros, mas eles também fizeram. E aí cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem sua história, não dá para dizer todo refugiado é assim, todo muçulmano é assim, todo cristão é assim. E para mim isso também era importante falar. Acho que você é a única pessoa assim que eu conheço que teve contato realmente direto com os refugiados, principalmente lá na época que bombou, né? Que teve foi uma questão aqui na Alemanha, né? E no mundo. E muito legal você fazer parte e ajudar e contribuir com o que você pode, né? Mesmo que a língua não seja a sua língua, você estava lá disposta a ensinar o que você sabia. E a gente aprende até hoje, assim, não é que a Dani sabe alemão. Não. Eu aprendo, eu já fez me mestrado em alemão. Hoje em dia ela sabe alemão pra caramba. Eu me conformo que não tem coisa que eu não sei, sabe? E vai ser assim pro resto da vida. Se me entendeu, ótimo. Esse que é o lance, comunicação. Se não entendeu, também paciência, mas não tem muito que... Não dá pra chorar o leite derramado. As pessoas entendem sim, porque o seu alemão é muito bom, que eu já sei. Já sei pelas suas postagens no Facebook. Com o Google Tradutor do lado. Só pra ter certeza que meu nome é Daiane, eu sou real, sou como você. Isso foi um pouco de mim conversando com a Cris. Muito obrigada, Daiane. Gostei muito de conversar com você. Eu não sabia dessas coisas, a gente não conversou antes de gravar esse vídeo, né? Eu só sabia assim dos temas. Sugeri um tema para ela pelas postagens que vi ao longo desses anos no Facebook. Deu certo. Muito obrigada por conversar com a gente, de trazer um pouco dessas informações que eu acho que, né, a maioria das pessoas não sabiam, eu não sabia exatamente, não sabia dessa diferença entre os refugiados. Eu estava pessoalmente muito curiosa para te perguntar esse negócio da igreja, se te ajudou na integração, como é que foi, porque eu tenho, assim, apesar de ter sido católica no Brasil, né, não evangélica, eu tenho uma ideia de igreja, né, eu vivi muito igreja no Brasil, e eu nunca vivi igreja na Alemanha, então eu tinha essa curiosidade. Outra igreja. Que eu tinha essa curiosidade de saber, assim, de você se isso ajudou, né, enfim, essas perguntas que eu fiz, então eu agradeço muito
você ter compartilhado, né, um pouquinho de você com a gente. Todo conhecimento que não é compartilhado é perdido. Eu acredito nisso, né? Então a gente realmente precisa compartilhar nossas experiências. Obrigada, gente. Olha, se inscreve aí no canal. Se você ainda não se inscreveu, deixe seu joinha, deixe seu comentário. Obrigada, Daiane, mais uma vez. Nada. Um beijo para você e um beijo para vocês que assistiram esse vídeo até o fim. Tchau!